meu nome é Mário Citil, eu sou psicólogo, comecei a estudar no ISPA em 1972 e, portanto, tive a oportunidade de acompanhar toda uma série de fases, de etapas de desenvolvimento do ISPA e é naturalmente com grande orgulho e com grande agrado, naturalmente, e com uma grande honra estar aqui. O meu percurso profissional é um percurso profissional relativamente diversificado até ao momento em que, curiosamente, terminei o ISPA. Eu fui, enfim, operário numa empresa fabril, fui bancário e, entretanto, tirei o curso do ISPA enquanto trabalhava. Entretanto, como já psicólogo, o meu ramo é a Psicologia Social e das Organizações, e trabalho desde 1981 nesta área, essencialmente como consultor e como professor universitário. Como consultor tenho feito consultoria, fiz uma carreira muito longa na CEGOC, onde fui diretor associado também, e, entretanto, como professor universitário, enfim, colaborei com várias universidades. Desde logo aqui no ISPA, em que fiz parte do corpo docente da área de Psicologia Social e das Organizações, fui coordenador de estágios, fui professor de várias disciplinas, entretanto fui também professor do ISCTE durante 3 anos no curso de Psicologia Social e das Organizações, fui convidado para a Universidade Lusófona como diretor do curso de Gestão de Recursos Humanos, onde estive cerca de 17 anos. Entretanto, paralelamente, também fui professor durante 15, 16 anos da Universidade Católica, na área da Católica Lisbon. Também fiz uma pequena incursão no ISG, Instituto Superior de Gestão, e agora, mais recentemente, voltei ao ISCTE, mas na área do ISCTE Business School, não é? Executive Education, como nós chamamos. E continuo, enfim, ligado ao ISCTE neste momento, como professor, mais da parte do Executive Education, da área da formação de executivos. Enfim, como consultor, como atividade de consultor, enfim, tive a oportunidade de fazer inúmeras intervenções em Portugal e no estrangeiro, sempre ligado ao Grupo Cegoso, Grupo Internacional Cegoso, onde fiz várias intervenções, aquelas intervenções a nível internacional. Entretanto, também tenho dedicado um pouco à escrita, tenho publicado, enfim, muitos artigos, alguns de pendor um pouco mais sério, outros mais de artigos de opinião, que publico regularmente, aliás, todos os meses praticamente, publico regularmente. Tenho também alguns livros publicados, cerca de 10 livros, como autor ou como coautor. E pronto, e continuo a ser um enorme curioso, não só pelas coisas da psicologia, mas uma das coisas que eu penso que caracterizam todo o meu percurso é que a base da minha forma de olhar para os diferentes fenómenos com contacto cotidianamente em termos profissionais e em termos pessoais, a base é, de facto, a psicologia. Ouvi falar pela primeira vez do ISPA, suponho que no princípio da década, no final da década de 60, ou princípio da década de 70, julgo mais no princípio da década de 70. Aconteceu o seguinte, havia um grande amigo meu que, entretanto, que era aluno do ISPA. Eu, francamente, não tinha, até à altura, não tinha ouvido falar do ISPA. Sabia que existiam, de facto, porque, enfim, a minha área de intervenção era muito diferente nessa altura. E, entretanto, esse meu amigo estava no ISPA e falou-me do ISPA. E eu achei interessante, e depois aconteceu, de facto, o seguinte, aquele sparking, não é? Aquela faísca que surge. Quando eu me falava do ISPA, quando eu comecei a pensar nisso, eu verifiquei que, de facto, no fundo e no fundamental, as minhas aspirações iam para trabalhar a nível justamente da psicologia. E, entretanto, enfim, tive curiosidade a partir desse contacto com esse meu amigo, entretanto, comecei a obter mais alguma informação e, num determinado momento, decidi, efetivamente, com a família, enfim, entrar para o ISPA, candidatar-me ao ISPA. E foi assim, que em 1971 ou 72, me inscrevi no curso, matriculei no curso e comecei o meu curso de Psicologia, portanto, na Rua da Emenda. Nessa altura foi um percurso relativamente breve, porque entretanto meteu-se o 25 de Abril, e na altura do 25 de Abril, portanto, os alunos do ISPA tomaram conta do ISPA. Portanto, foi um período
enfim, curioso e complexo na altura. Portanto, acompanhei a fase do ISPA antes do 25 de Abril, em alturas turbulentas, em que efetivamente existia determinadas cargas de polícia, portanto a Rua da Emenda, justamente porque o ISPA tinha um ambiente naturalmente, um ambiente de alguma irreverência, apesar de ser uma organização vetusta, não é? A maior parte dos professores eram padres, eram jesuítas, mas tínhamos intelectuais de grande craveira, efetivamente, mas era um momento de discussão, de reflexão e até de contestação. Depois acompanhei o percurso do ISPA, num determinado momento em que, de facto, o ISPA teve ali um processo um bocado complexo relacionado com o problema da licenciatura, etc. Portanto, enfim, acompanhei todas as fases do ISPA e, portanto, neste momento, para mim é muito claro que o ISPA mudou a minha vida. A minha experiência do ISPA mas mudou mesmo. Eu passei a ter uma visão completamente diferente e aconteceu uma outra coisa. Nós, às vezes, costumamos dizer que há momentos em que, digamos assim, aliás, é uma frase que eu gosto muito, nós não criamos a nossa missão. A nossa missão, de certo modo, digamos, encontramos a nossa missão. Não a criamos, mas encontramos-la dentro de nós. E foi o que me aconteceu. Eu encontrei, de facto, a minha missão de vida, fundamentalmente, nessa altura, e depois a minha missão profissional, com o contacto com a psicologia e particularmente com o contacto com o ISPA. Foram muitos anos de trabalho com o ISPA, tanto como aluno como como professor, e portanto foi uma época da minha vida que me marcou definitivamente para toda a minha carreira. O balanço que eu faço da minha experiência do ISPA está de certa maneira na resposta que dei anteriormente. Mas basicamente este balanço é o seguinte: de facto o ISPA isto pode parecer um bocadinho retórico, não é? Mas foi de facto uma janela para o meu mundo. Ou seja, mas isto é mesmo verdade, até à entrada do ISPA, eu tinha uma concepção do mundo substancialmente diferente. Mas substancialmente diferente. Mesmo em termos de valores de vida. E depois houve uma outra coisa extremamente interessante. Há de facto em nós uma certa evocação de coisas de que nós gostamos, com as quais nos identificamos, mas que muitas vezes não consciencializamos completamente. E de facto essa faísca foi uma das coisas que realmente me aconteceu no ISPA. Foi eu, no fundo, reconhecer em mim eu diria, uma natural apetência por aquilo que, entretanto, vim encontrar no ISPA. Ou seja, o ISPA correspondeu claramente aos meus anseios, embora uma parte desses anseios não estivessem sequer muito claros para mim. Foi uma espécie de resposta ao chamamento, se quiseres, não é? Foi assim realmente qualquer coisa de revelador. Portanto, de facto, o meu balanço é extremamente positivo. Eu encontrei aqui experiências variadíssimas, tanto do ponto de vista humano, como do ponto de vista intelectual, viagens fantásticas. O ISPA, a seguir ao 25 de Abril, e, por exemplo, nos tempos da Feira Popular, era um ambiente completamente diferente do que é hoje, não é? As atividades eram diferentes, em que nós discutíamos com os professores, tratávamos os professores por tudo, podíamos em cima das mesas a discutir e tal. Era uma coisa, mas era um ambiente de criatividade, de irreverência e de paixão pela reflexão, paixão pela não diria que se fosse procuras de explicação, mas era mesmo essa paixão pela diatribe, uma diatribe saudável, não é? Diatribe no sentido de, enfim, trocarmos ideias, de termos o gozo da troca de ideias. De facto, que eu acho que é um dos aspectos, é uma das traves mestras do nosso desenvolvimento cognitivo, intelectual e humano. Então, de facto, a experiência do ISPA para mim foi efetivamente uma experiência definitivamente fundamental e agradeço a quem quer que seja esta confluência dos astros que me levou efetivamente a entrar no ISPA em 1972. Há quem diga que o futuro é uma projeção do presente. Eu não acredito muito nisso, atualmente, sobretudo, porque o futuro é sempre qualquer coisa que é uma reinvenção de coisas que naturalmente vêm do passado, mas que, entretanto, se colocam relativamente a toda uma dinâmica de evolução e de mudança que acontece nas sociedades. De onde? Por outro lado, neste momento, eu tenho algumas, isso é uma questão mais, uma questão mais, se quiseres, intelectual. Falar do futuro é sempre uma incógnita, em momentos em que nós estamos realmente a viver situações que não acharíamos possíveis há pouco tempo. Mas, de qualquer forma, a minha perspectiva é a seguinte:
Eu vejo e continuo a ver o ISPA como uma catedral do conhecimento a nível das ciências humanas. É mesmo, isso. Várias vezes, várias pessoas, pais que me perguntam a minha opinião sobre, enfim, têm dúvidas colocar os filhos numa instituição ou noutra. E eu, salientando sempre que essa é a minha opinião, já que me pedem a minha opinião, eu continuo a dizer que o ISPA é a melhor escola, eu tenho-me referido a melhor escola de psicologia que existe em Portugal. E continuo convencido disso. Tenho também a experiência do facto da minha filha mais nova ter cursado o ISPA também, e portanto acompanhei todo o desenvolvimento dela e da reflexão que entretanto foi feita, e continuo a achar que efetivamente é uma instituição que soube fazer uma coisa que eu acho que é extraordinariamente difícil. Soube manter uma matriz, eu diria, de honra em relação ao seu passado e até, de algum modo, dar, de certa maneira, dar uma conotação de um certo classicismo, que aliás é bem patente nas próprias instalações, e ao mesmo tempo está extraordinariamente centrada em tudo aquilo que são inovações, tudo aquilo que são, digamos assim, as linhas fundamentais de reflexão em termos do futuro. Ou seja, é um centro de investigação, para além de ser um centro de formação de psicólogos, é um centro de investigação que tem acompanhado absolutamente e claramente tudo aquilo que tem sido as grandes inovações a nível da ciência, enfim, em vários ramos das ciências humanas. Então, eu continuo a achar que o ISPA vai ter no futuro sempre um papel fundamental a desempenhar. E mais, atendendo ao facto de nós estarmos numa evolução em que a dimensão do humano está a ser cada vez mais valorizada, apesar de toda a ameaça que existe com as inteligências artificiais, etc. Mas talvez até por isso a dimensão do humano está a ressurgir com uma nova força e cada vez mais percebida como fundamental para os destinos da humanidade. De onde o ISPA, ou instituições como o ISPA, mas em particular o ISPA, justamente pela sua dimensão, que eu chamo de catedral do conhecimento na área das ciências humanas, vejo-a com uma função absolutamente fundamental relativamente a essa problematização do que é a dimensão do humano. Ter o humano sempre como centro, com a particularidade de que, como hoje a psicologia e as áreas correlatas são efetivamente áreas do domínio do conhecimento científico, e eu, enfim, pela minha experiência, tenho alguma possibilidade de verificar a expressão desta observação, na medida em que, por exemplo, quando eu decidi, aqui há muitos anos atrás, inscrever-me no ISPA, disse que ia para a psicologia, o meu pai, que era uma pessoa, enfim, pronto, ele próprio um bocado teatral, ele levanta as mãos e diz: "Oh meu filho, mas isso é bruxaria." Ele associava a psicologia à bruxaria. E depois perguntou de uma forma mais concreta: "Mas vai ser o quê? Bruxo?" Pronto. E portanto, enfim, sou, como se costuma dizer, do tempo em que de facto a psicologia ainda não estava completamente conotada como uma ciência estabilizada, não é? E hoje isso é inquestionável. É inquestionável. Não só a psicologia, mas o domínio das ciências humanas ressurgiram de facto como uma dimensão científica, uma dimensão académica, uma dimensão de rigor científico que é inquestionável. E, do meu ponto de vista, isso só vem em benefício justamente dessa abordagem do mais especificamente humano, com a particularidade de ser, de facto, completamente solidificada e consolidada a partir do conhecimento científico. Portanto, para mim, o futuro do ISPA será sempre um futuro a aprofundar. O que é para mim ser ispiano? Que eu às vezes tenho alguma tendência para brincar um bocadinho com as palavras, isso faz-me lembrar. Espiano, portanto, sou assim uma espécie de espião da psicologia, será? Bom, é pela associação. O que é para mim ser espiano? Vamos lá ver. Primeiro, Carlos, muito sinceramente, eu às vezes não sou muito apologista, sinceramente, de questões, enfim, demasiadamente categoriais, não é? Ser isto, ou ser aquilo, ou ser aquilo outro, eu acho que, enfim. Agora, para mim, a pergunta remete para aquilo que qual é a evocação que eu tenho do facto de ter sido aluno do ISPA e de ser psicólogo formado pelo ISPA. Para já, tenho muita honra, muito orgulho, sinceramente, em ter sido formado em psicologia pelo ISPA. Porque o ISPA formou-me não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista humano. E para mim ser ispiano é manter esta chama de
enfim, que foi libertada, digamos assim, enfim, foi libertada pelo ISPA, que é a chama de procurar sempre, em tudo quanto é feito, valores e associar a dimensão de investigação com a dimensão dos valores, sempre à procura daquilo que é de facto o magma essencial, no fundo, de todas as ciências humanas, e em particular da psicologia, que é, digamos assim, de facto criar, descobrir, desenvolver aquilo que é a dimensão mais profunda e autenticamente humana das pessoas. E, portanto, ser ispiano, se quiseres, ou manter uma sensibilidade ligada à minha formação e à minha pertença à instituição ISPA, é de facto manter esse valor, que é um valor que julgo que do qual nunca me afastarei para o resto da minha vida, que provavelmente, enfim, não é, enfim, já tenho uma certa idade, e de facto esse valor é realmente sempre ir ao encontro daquilo que é mais profundo, daquilo que é mais autêntico no ser humano. Porque é aí que eu também, isto agora numa reflexão mais filosófica, se quiseres, é de facto o encontrar aquilo que é mais especificamente humano, aquilo que é mais nobre, aquilo que é mais autêntico no ser humano, está também o nosso futuro, porque neste momento muitas das coisas que habitualmente eram ligadas, por exemplo, ao trabalho humano, etc., vão ser feitas pelas máquinas. E, portanto, qual é a nossa forma de algum modo, evitarmos que as máquinas tomem conta de tudo? É precisamente fazer ressurgir essa dimensão mais autêntica e mais profunda do ser humano. Para mim, manter a sensibilidade de ter pertencido à instituição ISPA é, de facto, porfiar sempre nessa procura do mais magnífico, do mais autêntico no ser humano.